boa tarde, boa noite, bom dia para os alunos da comunidade do Colégio Idesa. Esse momento tão difícil, né? Mais um que estamos passando na história da humanidade. Nós vamos começar novamente a fazer uma revisão dos conteúdos para não ficar de fora, para não perder nosso ritmo de estudo. Então, diante disso, eu preparei algumas lâminas de slides da revisão dos módulos 1, 2 e 3 da apostila 1 e mais adiante nós daremos prosseguimento às nossas matérias. Então, por favor, preste atenção, pegue sua apostila, anote suas dúvidas, faça o seu fichamento e estaremos à disposição se houver qualquer tipo de dúvida. Vamos lá! Então, senhores, aqui como nós estamos observando, nós temos a revisão do conteúdo, né, desde a introdução ao estudo da geografia geral. Vamos avançar depois ao mundo desigual e depois o mundo desenvolvido, seus aspectos econômicos. Pois bem, avançando, vocês vão perceber que eu coloquei apenas uma única lâmina de slides. E aí, o que nós vamos falar? Sobre as formas cartográficas de representação. Eu coloquei para vocês aqui tanto o planisfério de Mercator quanto o planisfério de Peters. E aí, eu coloquei aqui, existem diversas formas de representar e regionalizar o mundo. E por que isso? Diante da evolução da representação cartográfica. Nós sabemos que as grandes navegações foram importantes no sentido de lançar os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, a ampliar as fronteiras do mundo. E isso gerou o quê? O descobrimento do chamado Novo Mundo, da América, o descobrimento da América Central, Cristóvão Colombo, né, o papel de Américo Vespúcio e também de Bartolomeu Dias e de Pedro Álvares Cabral. A partir daí, Mercator, então, faz sua representação cartográfica, né, que busca, né, representar a Europa no centro do mapa, né, e a distorção ao norte e ao sul da linha do Equador faz com que a Groenlândia, por exemplo, pareça muito maior do que a América do Sul. Isso é uma visão de mundo que representa, em maior ou menor escala, o que nós denominamos de eurocentrismo. Enquanto que, mais adiante, nós vimos que Peters, né, que faleceu em 2002, buscou representar o planisfério de uma forma mais igual, de uma forma mais representando uma proporção de área. Então, isso representa visões de mundos distintos. Lembrando que não apenas esta é uma forma de regionalizar o mundo, como nós podemos falar de Velho Mundo, Europa, podemos falar de Eufrásia, Europa, África e Ásia, do Novo Mundo, da América Central, do Norte e do Sul, e também do Novíssimo Mundo, falamos da Zelândia e também da Austrália. Então, fica a dica para vocês, façam o seu fichamento, observem, anotem suas dúvidas. Se houver dúvidas que são relevantes, por favor, entre em contato com o professor. Avançando já ao módulo 2, nós temos um mundo desigual. Então, com a evolução da internet, nós tivemos várias formas de analisar as desigualdades. Vejam bem, o avanço da tecnologia da informação e da internet facilitou muito a divulgação de dados. E isso faz com que a gente tenha acesso a um volume gigantesco de dados. Consequentemente, isso faz com que tenhamos uma visão mais concreta de mundo. E sabemos também que a quantidade de informações ele aumenta diariamente, porque são censos, recenseamentos, dados de economia, de PIB, e isso faz com que nós passamos a compreender melhor o mundo como ele o é de fato. Além disso, nós devemos compreender que o mesmo problema pode ser analisado de formas distintas, diferentes, conforme o ponto de vista. Por exemplo, uma crise econômica pode ser visto de uma forma pelo mundo desenvolvido, né, pelos países como Europa Ocidental, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Uma forma diferente para os países emergentes, como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E de uma outra forma pelos países subdesenvolvidos, Peru, Paraguai, Bangladesh, Papua Nova Guiné. Então, os mesmos dados, os mesmos fatos concretos, sim, são vistos de formas diferentes. Além de que, nunca devemos nos esquecer que dados estatísticos isolados não têm significado. Porque se vocês pegarem dados estatísticos, por exemplo, em mãos de determinados tipos de políticos, parece que o seu período de governo foi muito bom, só que na verdade não exprime a realidade. Isso significa que apenas um dado, muitas vezes ele é vago, né? Ele muitas vezes não fornece para nós a realidade. Diante disso, nós temos formas de ver o mundo desigual. A primeira delas, por exemplo, é o PIB. O que seria o PIB? Produto Interno Bruto, que nada mais é do que a soma das riquezas geradas durante todo um ano.
Só que muitas vezes esse PIB ele não ele não expressa a realidade. E aí então foi criado o que nós chamamos de PIB-PPC, que é o poder de paridade de compra. O que seria esse poder de paridade de compra? Isso mede o poder real da compra de cada país com relação ao dólar. O PIB-PPC não é medido com um índice flutuante do câmbio, ou seja, hoje, por exemplo, é R$5 ou R$4,50 para você comprar $1. Na verdade, o PIB ele vai além disso, PPC. Ele exprime de fato o que nós compramos na economia brasileira, se comparado com a economia norte-americana, baseado na paridade do real e do dólar. Então, essa é uma forma um pouco mais concreta, um pouco mais realista de se ver o nível de desenvolvimento dos países e a desigualdade entre eles. Vejam bem, porém, esse PIB e o PIB-PPC, ele muitas vezes não exprime a realidade. E então foi criado o que nós denominamos de Índice de Desenvolvimento Humano, que foi criado lá no início dos anos 1990 por um economista indiano e um paquistanês, o Amartya Sen e o Mahbub ul-Hadi, que criaram uma forma de ir além do PIB per capita ou do PIB nominal para medir o desenvolvimento dos países. E ele considera 3 aspectos. Um cálculo de saúde, que vai de 0 a 1, lembrando que 0 é nada e 1 é uma situação perfeita, portanto não existe nem 0 nem 1. Educação e renda. Saúde, expectativa de vida. Educação, a quantidade de anos que a pessoa encontra-se estudando formalmente. E 3, a renda medida pelo PIB per capita. O que seria o PIB per capita? O PIB total, denominado nominal, dividido pela quantidade de habitantes de um país. Vejam bem, a questão é que esse índice de desenvolvimento humano, ele busca classificar as populações que demoraram milhares de anos para evoluir até chegar a 7,3 bilhões de habitantes que nós temos hoje. Portanto, nós devemos sempre lembrar do conceito de país populoso e povoado, portanto, de população absoluta e população relativa. Vejam bem, um país populoso é, por exemplo, o Brasil, a Índia, a China, os Estados Unidos, que tem 210, 350, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Em compensação, nós temos isso, estou falando de uma população absoluta. Com relação ao país povoado, existe a questão da população relativa. Quantos habitantes por quilômetros quadrados? Nós denominamos isso de densidade demográfica. Então, por exemplo, nós temos o Japão. O Japão ele tem uma quantidade enorme de habitantes vivendo naquela ilha. Portanto, ele é um país povoado. Países Baixos, outro exemplo disso. Então, são 2 conceitos distintos que vale a pena fazermos uma revisão. Pois bem, senhores, vejam esse módulo, façam o fichamento do texto, anotem as suas dúvidas, façam as ponderações e anotem aí na sua apostila o que surgir de dúvida, entre em contato com nós. E por último, nessa revisão, temos um mundo desenvolvido, aspectos econômicos. Vejam bem, aonde é produzida a riqueza? Na própria economia, que é dividido em 3 setores, primário, secundário e terciário. Lembrando que o primário trabalha com a agropecuária, com os recursos naturais, o secundário com transformação, portanto indústria e construção civil, e o terciário, prestação de serviços e comércio. Vejam bem, então, os países desenvolvidos, eles já têm desenvolvido sua economia, tem feito com que sua economia cresça desde lá do século XVII, século XVIII, mas principalmente com a primeira, segunda e terceira revolução industrial. Então, as principais indústrias, as indústrias de grande porte, que a gente chama de multinacionais ou transnacionais, há uma diferença nesses contextos, são consequências dessa primeira, segunda e terceira revolução. A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, auxiliou no processo de expansão dessas empresas, fazendo com que grandes conglomerados surgissem, atuando em países distintos. Nós temos um exemplo, a Volkswagen vindo atuar no Brasil sendo alemã, a Ford no Brasil sendo norte-americana, e assim sucessivamente, de vários países distintos. E nós entramos, desde a década de 70, na chamada Terceira Revolução Industrial, que nada mais é do que uma evolução da Segunda Revolução Industrial, trabalhando com a tecnologia da informação, internet e robótica. Nessa imagem, nós vemos 3 grandes empreendedores
inventores que fazem parte dessa revolução industrial. À esquerda, nós temos o Sr. James Watt, que trabalhou de forma incisiva no desenvolvimento dos motores a combustão externa, as chamadas máquinas a vapores, né? Grandes locomotivas surgiram a partir daí. Ao centro, nós temos o Thomas Edison, que foi um grande inventor, dentre eles a lâmpada elétrica, fundou uma grandíssima empresa chamada General Electric, inclusive atua em Taubaté. E à direita nós temos o Sr. Bill Gates, que é um grande empresário da área de tecnologia da informação, de softwares, e participou ativamente do que nós denominamos de terceira revolução industrial. Vejam bem, como que esses investimentos eles acontecem? Eles acontecem através de aplicação. Essa aplicação pode ser em carteira ou em investimentos produtivos. O que é o investimento de carteira? Curto prazo, em geral, de forma especulativa. O investidor, ele compra ações e vende ações, buscando sempre comprar no menor preço possível, na chamada baixa, e vender no preço mais alto possível, a chamada alta. Porém, existem os chamados investimentos produtivos, que são aqueles de longo prazo, que são alocados em locais que são de fato produtivos, em setores concretos da economia. Um exemplo disso são, por exemplo, startups. Então, um dos grandes investimentos que acontecem são chamados os IEDs, que são os investimentos estrangeiros diretos, que são aqueles que são, em geral, alocados dos países desenvolvidos em direção aos países subdesenvolvidos. No gráfico, você percebe que a quantidade dos investimentos estrangeiros diretos em países desenvolvidos, eles são menores do que em subdesenvolvidos. Porque nos desenvolvidos há uma possibilidade maior de ganhos econômicos, porque há, de fato, uma maior possibilidade de se explorar o mercado econômico. Por esse motivo, nós que somos emergentes ou outros países subdesenvolvidos recebem de forma mais decisiva esses investimentos. Sempre em situações de crise, como 2000, a crise da internet, e 2008, a quebra do sistema financeiro do Broadband Lehman, mostra para nós essa diminuição desses investimentos. E sem sombra de dúvida nenhuma, nesse período tão difícil que estamos vivendo, haverá, sem sombra de dúvida, uma diminuição nesses investimentos estrangeiros diretos. E é isso. Qualquer coisa, mande uma mensagem, estudem e até a próxima. Até a nossa próxima vez que nos encontraremos pessoalmente.